Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do Allplan Engineering, treinamento essencial. Dessa vez vamos criar um cabo no Allplan. Então, abra o Build Instructor, renomeia a folha 105 para cabos, deixa em vermelho e a folha de forma de laje em amarelo. Desliga todo o resto e pode dar close. Para criar um cabo dentro do Allplan, são necessários dois passos. O primeiro, eu preciso criar, por meio de linhas, polilinhas ou spline 2D, o desenvolvimento do meu cabo em planta e o desenvolvimento do meu cabo em elevação. Mas, na maioria das vezes, esses desenhos já existem em um arquivo DWG, por exemplo. Você pode importar essas linhas e pular esse primeiro passo, né? Então, o primeiro passo é ter os desenhos em planta e elevação do cabo. E o segundo é transformar esses desenhos em um arquivo de coordenadas, um arquivo TXT bem simples, tá? Com as coordenadas x, y e z. Você também pode pular esse passo pegando as coordenadas com o engenheiro calculista e copiando para um arquivo TXT, ou gerando essas coordenadas no Excel e copiando também para o arquivo TXT, tá? Depois eu mostro um pouco melhor sobre esse arquivo. Mas, resumindo, com ele em mãos, você gera o cabo. Eu estou na aba Engineering, certo? Então, eu vou aproveitar e abrir a ferramenta Create View e gerar uma vista em elevação da laje. Então, depois de abrir a ferramenta, só defina essa direção e aí é só colocar na tela. Bom, vamos para a aba Engineering Structures. Aqui está a ferramenta de cabos, ok? Mas antes, vamos fazer algumas linhas 2D. A primeira linha que nós vamos fazer será uma que represente o nosso cabo em planta. Então, aqui em Quick Access, abra a ferramenta Line, para o mouse na extremidade da laje para salvar aquele ponto laranja, aponta para baixo e clica em uma distância razoável. Agora segura Shift para ativar o orto e clica lá no outro ponto da laje. ESC duas vezes para sair da ferramenta. Nas extremidades da laje ainda haveria o apoio de encontro, que no fim das contas, por ser uma obra laje, é tudo uma única estrutura solidarizada, né? Mas o cabo, construtivamente, deveria atravessar essa estrutura também. Então, vamos aumentar um pouco o comprimento dessa linha. Clica sobre ela e aproxima o zoom do centro da linha. Está vendo que tem uma caixa com a dimensão da linha, né? De 4.250 centímetros. E abaixo tem uma seta branca apontando para um lado e uma seta vermelha apontando para o outro. Clica em uma dessas setas até que as duas fiquem vermelhas, ok? Então, nessa caixa, nós vamos somar o comprimento dessa linha para ambos os lados, já que as duas setas estão em vermelho, em 100 centímetros, ou seja, 1 metro. Clica na caixa e coloca no fim do texto mais 100 centímetros. Vamos fazer agora o eixo em elevação, que vai ser um pouquinho mais complicado. Abra a ferramenta Copy. Seleciona essa linha que nós acabamos de criar. O ponto base vai ser nessa extremidade aqui. Pode clicar nela. Aproxima o zoom da vista e copia a linha no ponto mais baixo da laje e no ponto mais alto também. Eu estou segurando o Shift, então fica um pouco mais fácil, tá? Vamos mover essa linha de baixo em 12 centímetros para cima. Move. Eu seleciono a linha, ponto base qualquer na tela. Miro para cima, 12 centímetros e Enter. Agora, a linha de cima nós vamos mover para baixo em 3 centímetros do cobrimento, mais 1,25 centímetros da barra transversal, mais 1 centímetro da barra negativa, mais 6 dividido por 2 do diâmetro da bainha. Não será a maneira mais correta de se fazer isso, mas como nós não temos os pontos do cabo, nós vamos desenhar como uma única spline e para isso eu preciso de alguns pontos específicos. Então, vamos começar criando uma linha vertical com a ferramenta Line, começando por esse vértice superior mais esquerdo, e o segundo ponto vai ser uma linha para baixo, de maneira que pelo menos cruze essas duas linhas que nós acabamos de copiar, ok? Nós vamos copiar essa minha linha vermelha várias vezes. Anota os valores enquanto eu faço. Então, eu vou abrir o Copy, seleciono a linha vermelha e eu vou clicar no ponto base
qualquer, miro para a direita e o primeiro valor será de 90 centímetros e Enter. O segundo valor será de 10 centímetros após os 90, né? Então, se eu entrar com 10 centímetros, ele já vai fazer isso, desde que meu mouse continue apontando para a direita do ponto laranja que acabou de mudar de lugar, certo? O que eu quero dizer com isso? Conforme você vai copiando, esse ponto base vai movendo para a última cópia. Então, fica atento para garantir que o mouse ainda aponta para a direita. Então, o segundo valor vai ser 10 centímetros e Enter. Terceiro, de 140, Enter. Quarto, 10 centímetros, Enter. Quinto, 585, Enter. Sexto, 10 de novo, Enter. Sétimo, 290, Enter. Oitavo, 10, Enter. A nona cópia, 60, Enter. A décima, 10, Enter. Décima primeira, 290 centímetros, Enter. Décima segunda, 10, Enter. E a última, 670, Enter. Aqui no começo tem essa de 90 centímetros, depois 1 metro, depois uma 140 e 150. E as outras são bem nas transições, com uma linha 10 centímetros antes ou depois da transição. Bom, agora vamos abrir a ferramenta SP-Line e clicar em alguns pontos aqui. Em cima e em cima. E agora 4 vezes embaixo. 4 vezes em cima e embaixo, embaixo e embaixo. Isso aqui foi uma bela de uma gambiarra, tá? Já que estamos inventando com SP-Line, o mais correto seria fazer algumas linhas retas nos trechos retos, né? Por quê? Como nós fizemos tudo com uma única SP-Line, não tem nenhuma reta. Tem, na verdade, algumas barrigas onde deveriam ser retas, né? Bom, pode apagar a elevação, as linhas que no meu caso são as vermelhas e essas duas linhas amarelas que eu fiz sobre a elevação. Eu vou espelhar essa polyline com um Copy and Mirror. Então, vou abrir a ferramenta, seleciono o elemento, defino o eixo de espelhamento, que vai ser começando por essa extremidade e o outro ponto para baixo. Bom, eu preciso que isso aqui seja uma única linha unida. Poderia ser uma única SP-Line ou uma única polyline. Só para mostrar como que eu transformo uma SP-Line em uma polyline, eu vou abrir a ferramenta Polyline e clicar sobre essa primeira SP-Line. Ele pergunta para mim qual o ponto inicial. Eu vou clicar nesse ponto aqui da esquerda, né? E agora clicar sobre a outra SP-Line e ESC. Bom, eu vou deletar a SP-Line que está por baixo da polyline, ok? Pronto, nós completamos o primeiro passo. Agora nós vamos para o segundo, que é gerar o arquivo de coordenadas a partir dessas duas linhas. Vem aqui no módulo Surroundings e a aba Landscaping. Aqui sobre a quinta coluna, abra a ferramenta Divide Elements, tá? Clica no início da polyline, coloca 100 divisões ali embaixo e vamos fazer o mesmo para a linha de baixo. Então, clica no ponto inicial, 100 e Enter. ESC para sair da ferramenta. Agora sobre Change, abra a ferramenta Composite Elements e clica no ponto inicial da linha e seleciona todos os pontos com uma caixa de seleção. Faça o mesmo para a outra linha. Ponto inicial e seleciona os pontos. Agora nós podemos gerar o arquivo. Então aqui a segunda ferramenta, Import and Export Point File, deixa marcado como coordenada F. Clica na caixa de baixo e vamos escolher a opção formato .RE2. E aqui em Import/Export, defina como Export. Agora Apply,
clica no botão On Element e clica na projeção em planta primeiro. E salva o arquivo. Eu vou salvar na área de trabalho, tá? Agora, Apply de novo, marca a opção On Element, né? Clica na representação em elevação e salva sobre o mesmo arquivo. Salvar. Ele está perguntando se nós queremos substituir o arquivo ou anexar junto esses dados. Nós queremos anexar, então append e OK. Eu vou abrir ele aqui só para te mostrar a formatação dele, tá? Não precisa fazer isso. Bom, aqui tem duas linhas que não são tão importantes, mas se você for gerar esse arquivo manualmente, você precisa colocar essas duas linhas pelo menos em branco, tá? Depois nós temos 4 colunas separadas por vírgula. A primeira coluna é a numeração dos pontos. Repara que tem 202 pontos, já te explico por quê. Depois, coordenada x, y, todas as coordenadas z estão como 0 e depois mais uma coluna que ele chama de code. Bom, tem mais do que os 100 pontos que nós definimos. Na verdade, tem o dobro mais 2. Por quê? Primeiro, vem os 101 pontos da linha XY e depois os 101 pontos da linha XZ. Repara que a coordenada Z vem sobre Y, entendeu? Repara que bem no número 102, o meu X retorna para o ponto inicial. As coordenadas estão em metros com o separador decimal de ponto, certo? Então, por que é essa formatação de arquivo, né? Simples. Esse arquivo, na verdade, é um formato padrão para leitura de dados topográficos, tá? Bom, se você for gerar esse arquivo manualmente, essas são as informações mais importantes. Tudo bem? Eu vou voltar para o Allplan, só que agora a disciplina Engineering. Abra a ferramenta de cabos, bem aqui, e nessa primeira aba, Axis, clica nesse botão para buscar o arquivo .re2, ok? Abrir. Bom, já trouxemos o caminho do cabo aqui em Axis, né? E nessas outras abas, eu não vou falar opção por opção, até porque é muito intuitivo, né? Mas dentro de Shift, vamos mudar esse valor de 1, né, que é o diâmetro da bainha, para 6 centímetros. Navega pelas outras abas, dá uma olhada nas opções, tá? Mas agora nós vamos mudar para a vista isométrica e em ΔX eu vou colocar o valor de menos 50 centímetros. E em ΔZ, menos 8,25 centímetros. E clica sobre esse vértice no eixo central da laje. Pronto, com isso nós locamos o nosso cabo e encerramos mais essa aula. Deveriam até haver outros cabos, né? Mas já ultrapassamos o limite de tempo desse vídeo. Então, use seus conhecimentos para detalhar, criar outros cabos, liga os cabos junto com as armações e qualquer dúvida pode me chamar. Muito obrigado por assistir e até a próxima!